Então, nesta aula, a gente vai resolver os exercícios da trilha sobre grandezas escalares da eletrostática. Uma aula de física para o terceiro ano do ensino médio. O primeiro exercício da trilha pedia que a gente calculasse a capacitância equivalente de dois capacitores, um de 6 microfarads e outro de 12 microfarads, associados em série. Então, lembrando, né, uma associação em série é aquela em que os capacitores estão ambos no mesmo fio, um em seguida do outro, e nesse caso, eles têm a mesma quantidade de carga e a diferença de potencial é ali dividida um pouco para cada um. E para calcular a capacitância equivalente, nesse caso, a gente vai fazer aquela soma invertida. Então, 1 sobre a capacitância equivalente, ou total, é igual a 1 sobre a capacitância do primeiro mais 1 sobre a capacitância do segundo. Aí a gente vai fazer 1/6 mais 1 sobre 12. Vamos chegar que 1 sobre C é igual a 3 dividido por 12. Desinvertendo, chegamos que a capacitância equivalente é de 4 microfarads. O segundo exercício dizia o seguinte: o desfibrilador é um capacitor, cujos eletrodos são colocados sobre o peito do paciente. A sua grande utilidade reside no fato de que esses dispositivos podem armazenar energia ao manter uma diferença de potencial entre suas placas, em virtude da separação de cargas. Considerando que a diferença de potencial V entre as placas de um capacitor depende da carga que, como mostra o gráfico da figura, a energia armazenada nesse capacitor em milijoules é igual a quanto? Então a gente vai lembrar que para calcular a energia, que na verdade é o trabalho, né, porque é uma transformação de energia que ocorre ali no capacitor, a gente precisa calcular a área sob a figura. E aí essa área, nesse caso aqui do capacitor, a gente observa a carga aumentando à medida em que a diferença de potencial também aumenta, o que vai fazer ser a área de um triângulo aqui. A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. A base, no nosso caso aqui, é a quantidade de carga em microcoulombs. A diferença de potencial dada em kilovolts é a altura, um vezes o outro dividido por 2 é a energia armazenada. O que precisamos cuidar é com as unidades, né? O microcoulomb aqui e o kilovolts, para poder fazer a conta direitinho. Então, substituindo micro por 10 elevado a menos 6 e quilo por 10 ao cubo, a gente vai encontrar que essa energia potencial armazenada ali é de 5 vezes 10 a menos 3 joules. 10 a menos 3 é um milésimo, ou seja, mili, né? Então a gente pode dizer que isso aqui corresponde a 5 milijoules. Terceiro exercício agora. Uma esfera condutora isolada de raio R foi carregada com uma carga elétrica Q. Considerando o regime estacionário, assinale o gráfico abaixo que melhor representa o valor do potencial elétrico dentro da esfera como função da distância r menor que R maiúsculo até o centro da esfera. Então, essa distância que ele está indicando aí é a distância do interior ali da esfera, né? Que vai até o raio, né? O raio seria o extremo ali, onde já seria a superfície dela. E, como nós vimos, os condutores em equilíbrio eletrostático estão com todos os pontos internos e da superfície com o mesmo valor de potencial, né? São superfícies equipotenciais. Portanto, o gráfico que representa, né, todos os valores iguais é esse primeiro, aí mostrado na letra A. O próximo exercício que tinha na trilha, ele já foi resolvido. A gente já fez na videoaula que era sobre os exercícios de associação de capacitores. Então está indicado, né, aqui embaixo
o endereço do vídeo, né? O link para esse vídeo em que o exercício é resolvido. Agora o exercício 5. Uma das aplicações dos capacitores é no circuito eletrônico de um flash de máquina fotográfica. O capacitor acumula carga elétrica por um determinado tempo, alguns segundos, e quando o botão para tirar a foto é acionado, toda a carga acumulada é despejada sobre a lâmpada do flash, daí o seu brilho intenso, porém de curta duração. Se nesse circuito houver um capacitor de dados nominais 315 volts e 100 microfarads, corresponderá a uma carga em coulomb máxima acumulada de quanto? Então aí a gente vai lembrar a definição de capacitância, quantidade de carga armazenada por diferença de potencial. E o que ele informou ali para a gente, né, foi os 315 volts, no caso a diferença de potencial entre as placas, e a capacitância, porque a unidade microfarads é unidade de capacitância. Capacitância, né, coulombs por volt, é também chamado de farad. Então, o que a gente sabe ali é a capacitância e a diferença de potencial entre as placas, de forma que a gente pode então calcular a quantidade de carga armazenada. Então, substituindo o valor da capacitância e da diferença de potencial, obtemos como quantidade de carga armazenada o valor de 0,0315 coulombs. O exercício 6 pede que a gente considere a situação na qual uma casca esférica condutora de raio interno RA e raio externo RB encontra-se eletrizada com uma carga positiva mais que. E aí eles fazem então algumas afirmações relativas às condições necessárias para que a casca esférica condutora se encontre em equilíbrio eletrostático. Então, primeiro é dito que é necessário que essa casca esférica esteja neutra para que esteja em equilíbrio. E isso não é verdade. Nós já vimos que é possível uma casca esférica condutora estar eletrizada e estar equilibrada, né? É o que a gente chama de equilíbrio eletrostático. Então, para que esteja em equilíbrio, pode sim haver carga, não é necessário que ela esteja neutra. Bom, a afirmação 2 diz que a diferença de potencial entre as superfícies interna e externa deve ser nula. Então, isso é verdade, né? Porque a gente viu que todos os valores de potencial no interior e na superfície mais externa são iguais, de forma que não tem diferença de potencial, ela é nula. Aí a terceira afirmação fala que o campo elétrico no interior deve ser nulo, correto, né? Vimos também que quando não existe diferença de potencial, não existe campo elétrico. E número 4, qualquer aparelho eletrônico colocado dentro da casca esférica ficará protegido de influências elétricas externas, graças ao fenômeno conhecido como blindagem eletrostática. Mais uma vez correto, nós vimos, né, quando fizemos exercícios sobre os condutores em equilíbrio eletrostático, vários exemplos, inclusive de veículos em que a pessoa, né, mesmo durante uma tempestade com raios, a pessoa no interior do veículo fica protegida justamente por esse fenômeno que a gente denominou blindagem eletrostática. O campo elétrico no interior do condutor é nulo, as cargas ficam espalhadas na superfície externa e é um lugar seguro então para se ficar abrigado. Aí a afirmação 5 agora. O potencial elétrico no interior deve ser nulo, o que está errado, né? Nós já vimos que é o campo elétrico que é nulo, o potencial elétrico existe, mas ele é constante. E a segunda frase é que se houvesse uma diferença de potencial entre dois pontos quaisquer da casca esférica, os elétrons livres estariam em movimento e não haveria o equilíbrio eletrostático. Essa segunda frase está correta,
Mas como a primeira está errada, né, a afirmação 5 como um todo, a gente não vai considerar, então, correta. A última afirmação diz que o campo elétrico fora da casca esférica condutora deve ser diretamente proporcional à carga e ao raio externo. O campo é proporcional à quantidade de carga, mas é inversamente proporcional ao raio, né? Então, por isso, a afirmação 6 também está errada. E aí, as únicas corretas, então, são a 2, a 3 e a 4. Agora o exercício 7. O esquema abaixo representa um campo elétrico uniforme E, no qual as linhas verticais correspondem às superfícies equipotenciais. Uma carga elétrica pontiforme de intensidade 400 microcoulombs, colocada no ponto A, passa pelo ponto B após algum tempo. Determine em milijoules o trabalho realizado pela força elétrica para deslocar essa carga entre os pontos A e B. Então, nós vimos que uma das maneiras que nós temos de calcular o trabalho é multiplicando, né, a carga que está se movimentando pelo campo elétrico pela diferença de potencial, né, a diferença do ponto de onde ela saiu menos o ponto onde ela chegou. E nesse caso aí nós temos então a informação, né, do potencial inicial e o potencial final ali, o valor da carga também já sabemos. Então, para encontrar o trabalho, ou seja, a transformação de energia que ocorreu ali, a gente vai multiplicar e encontramos o valor de 32 vezes 10 a menos 3 joules. 10 a menos 13 é 1 milésimo, podemos dizer que então encontramos 32 milijoules, né, a unidade que ele pediu que a gente utilizasse. Então vamos fazer agora o exercício 8, que é da Universidade Federal do Paraná. Verificou-se numa dada região o potencial elétrico V segue o comportamento descrito pelo gráfico, que é potencial versus distância. Pede que a gente considere a carga do elétron como menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. E a gente vai aqui dar uma olhadinha nesse gráfico e depois temos que verificar se as afirmações que são feitas estão corretas. O gráfico está mostrando então no eixo Y os valores de potencial em milivolts e no eixo X os valores de distância em centímetros. Então a gente observa o potencial aumentando até que do valor da distância de 5 centímetros até 10 centímetros, o valor fica constante em 5 milivolts e depois começa a diminuir, né? Então, nessa região aí de 5 a 10, nós temos um potencial constante. Isso seria um exemplo, né, de um condutor, né? Se tivesse um condutor em equilíbrio eletrostático, na região do condutor a gente teria essa situação de potencial constante e à medida em que vamos nos afastando, aí o potencial vai diminuindo. Bom, então, para a gente poder discutir as afirmações, a gente vai precisar se lembrar da definição de campo elétrico, que nada mais é que a quantidade de força elétrica por unidade de carga. E então eu coloquei aqui ao lado, né, a definição de campo elétrico. A gente pode passar a carga multiplicando o campo e dizer então que a força elétrica nada mais é que o produto da carga pelo campo elétrico. A carga, no caso, do objeto que está se movimentando, né, que está interagindo com o campo. Então, se você tem um objeto naquele local, né, naquele local onde tem o campo, a força que vai agir sobre ele tem essa intensidade, campo vezes valor da carga do objeto. O campo elétrico também pode ser calculado dividindo a diferença de potencial pelo deslocamento da carga. Então, se a gente dividir a diferença de potencial entre os pontos, né, da onde a carga saiu para onde a carga foi, dividido pela distância entre esses pontos, a gente também tem
o campo elétrico na região. Então, a gente tem duas maneiras de calcular o campo elétrico, né? Como nós estamos vendo aqui. E uma outra expressão importante para a gente considerar é a do trabalho, né? Quanto de energia que foi transformada quando o objeto que tem carga elétrica sai do ponto A e vai para o ponto B. Então, nós temos que multiplicar a carga do objeto pela diferença de potencial entre esses dois pontos. Então, essas expressões que a gente tem aqui ao lado é que a gente vai precisar utilizar para verificar se essas afirmações estão corretas. Então, vamos para a primeira afirmação. Diz aqui que a força elétrica que atua sobre uma carga de 4 microcoulombs colocada na posição de 8 centímetros vale 2,5 vezes 10 elevado a menos 7 newtons. Bom, se a gente for aqui no gráfico e formos ver onde que fica o 8 centímetros, ele está bem nessa região onde o potencial elétrico é constante. É como se essa carga estivesse no interior de um condutor em equilíbrio eletrostático, né? Onde o potencial é constante e o campo elétrico é zero. Portanto, quando a carga se encontra num local assim, a força elétrica agindo sobre ela vai ser zero. Por quê? Porque força elétrica só existe quando existe campo elétrico, né? Se o campo elétrico é zero nesse local aqui, que a diferença de potencial é constante, então não tem força elétrica na posição de 8 centímetros. Então a primeira afirmação está errada. A segunda afirmação diz que na distância de 2,5 centímetros, o campo elétrico tem valor de 0,1 newton por coulomb. Então, nós vamos utilizar a nossa segunda maneira de definir campo elétrico, né, que é dividindo a diferença de potencial pelo deslocamento sofrido pela carga. E fazendo isso, a gente vai verificar que na posição de 2,5 centímetros, né, a gente tem ali um potencial que corresponde a 2,5 milivolts. Então, qual é a diferença de potencial aqui? De 0 a 2,5, né? E a distância também, de 0 a 2,5 centímetros. Então, fazendo ali a divisão da diferença de potencial pelo deslocamento, a gente obtém esse número aqui, 1 vezes 10 a menos 1. Tem que tomar cuidado com as unidades, né? Porque aqui a gente tem milivolt e centímetro. Então, o milha a gente precisa usar o 10 a menos 3 e o centímetro 10 a menos 2. E aí a gente obtém 0,1 newton por coulomb de campo elétrico aqui nessa região, né? Aqui fora, né? Que seria do local onde o potencial é constante. Então, nessa região existe um campo elétrico e ele tem esse valor aqui. Então, essa está correta, né? Aí vamos para a terceira. A terceira fala que entre 10 e 20 centímetros o campo elétrico é uniforme. Então, a gente observa que de 10 a 20 centímetros a gente tem aqui uma reta, né? Que representa a diminuição do potencial com a distância. Aqui também, de 0 a 5, a gente também tem uma reta mostrando aqui, no caso, à medida em que a gente vai se aproximando aqui dessa região, o potencial aumentando. E então, o que significa isso? Significa que, se a gente for considerar a diferença de potencial em função da distância, a gente tem uma relação linear, né? Como se fosse uma função do primeiro grau. Então, a gente poderia dizer que a nossa diferença de potencial é igual a uma constante vezes a distância. E essa constante, como nós já vimos aqui, é o próprio campo elétrico. Então, o campo elétrico é a constante de proporcionalidade nessa relação entre a diferença de potencial com a distância. Portanto, quando ele afirma que é um campo elétrico uniforme, é verdade, porque a relação entre DDP e distância sendo do primeiro grau, o que tem aqui é a constante de proporcionalidade, que no caso é o campo elétrico. Então, a número 3 também está correta. E a última afirma que se transferir um elétron da posição 10 para a posição 20 centímetros, a energia potencial vai aumentar de 8 vezes 10 elevado a menos 22 joules. Bom, para a gente saber aumento ou diminuição de energia,
a gente precisa calcular o trabalho. E o trabalho nada mais é que o valor da carga do objeto que está ali se movimentando vezes a diferença de potencial, né? Fazer o potencial do ponto inicial menos o potencial no ponto final. E fazendo isso, o potencial do ponto inicial é de 5 milivolts, né? E na posição final aqui, o potencial já vai ser zero. E o valor da carga do elétron ele já indicou lá no enunciado, né, que era de menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Multiplicando então o valor da carga pela DDP, a gente chega no valor de menos 8 vezes 10 a menos 22 joules. Menos 8, então, é o trabalho, né? É a variação de energia cinética sofrida por esse elétron. Se é uma variação negativa, significa que a energia cinética dele está diminuindo, certo? Então, como o trabalho, por definição, é a variação de energia cinética, todas as vezes que essa variação for negativa, está indicando uma diminuição de energia cinética. E se a energia cinética diminui, a energia potencial está aumentando. Então, aumentando de quanto exatamente? Do valor que ela perdeu de energia cinética. Então, a afirmação 4 está correta, né? A energia potencial está aumentando esse valor, porque a energia cinética diminuiu exatamente essa quantidade. Por fim, chegamos aqui no exercício 9. Então, diz aqui o seguinte: a figura representa uma esfera eletrizada com a carga de 3 vezes 10 elevado a menos 8 coulombs, que se encontra fixa no vácuo, e uma partícula eletrizada com carga de 2 vezes 10 a menos 10 coulombs e massa de 3 vezes 10 a menos 20 quilogramas, que se encontram no ponto B da região de um campo elétrico gerado pela carga maior. Então, nós temos a carga Q, que está ali no ponto A, e a carga menorzinha, que está no ponto B. E né, tem o campo elétrico gerado pela carga A. Sabendo-se que a constante eletrostática do vácuo é igual a 9 vezes 10 a nona unidades do SI, as distâncias entre os pontos AB e BC são 10 e 50 centímetros, respectivamente. A ordem de grandeza do módulo da velocidade da partícula no ponto C pode ser, após ser abandonada a partir do repouso no ponto B, em quilômetros por segundo, é de aproximadamente. Então vejam bem, ele informa aqui para a gente as duas posições, né? Então a distância do A até o B e do B até o C, o que a gente vai poder então saber em relação ao ponto A, quais são as distâncias dos pontos B e C. E a gente sabe o valor da carga que está gerando o campo e sabemos também o valor da carga que está passeando ali pelo campo. E ele quer saber, né, com que velocidade que essa carga vai passar pelo ponto C. E essa carga é uma carga positiva, né, a carga pequenininha, e a carga que gera o campo também é positiva. De forma que então, quando ela é abandonada no ponto B, ela vai fugir, né, vai sair dali e vai em direção ao ponto C. Para a gente relacionar as informações, né, e obter o que ele está querendo saber, que é a velocidade, a gente vai precisar lembrar que esse trabalho é definido, né, como variação de energia cinética e que também pode ser calculado pelo produto da diferença de potencial pelo valor da carga que está passeando no campo. Se a gente igualar essas informações, a gente consegue descobrir a velocidade, porque a velocidade está ali na fórmula da energia cinética. Então, o que a gente precisa fazer primeiro? Então, vamos lá, né? A gente vai primeiro verificar qual é a distância do ponto B até a carga geradora do campo e qual é a distância do ponto C até a carga geradora do campo. Então, o ponto B está a 10 centímetros e o ponto C está a 60 centímetros da carga maior.
Então depois a gente vai pegar e calcular o potencial que é gerado por essa carga grande no ponto B e no ponto C. Né? Então o potencial gerado no ponto B, fazendo o cálculo aqui, é 2.700 volts e o potencial gerado no ponto C é 450 volts. Ele vai diminuindo, né? Porque vai ficando mais longe. Para a gente descobrir o trabalho, ou seja, a transformação, né, de energia que essa carga vai ter ao sair do B e ir para o C, a gente vai multiplicar o valor da carga pela diferença de potencial. Então vai fazer lá 2.700 menos 450, que é a diferença de potencial do B para o C, e multiplicar pelo valor da carga que está se movimentando ali. Isso vai dar, então, 4,5 vezes 10 a menos 7 joules. O que é isso? É o tanto que a energia cinética dela aumentou. Lembra que trabalho, né? A quantidade de energia cinética que variou, né? Então, como é uma variação positiva, foi um aumento de energia cinética que essa carga teve ao ser abandonada ali no ponto B e ser arrastada, né? Repelida até o ponto C. Para que a gente descubra a velocidade com que ela passa pelo ponto C, a gente vai lembrar que essa energia, né, corresponde à variação de energia cinética. Valor final de energia cinética menos valor inicial. O valor inicial da energia cinética é zero, porque ela estava parada, ela estava em repouso no ponto B, quando começou a ser arrastada até o ponto C. Então, né, esse valor de energia que a gente calculou, ele é igual ao valor final da energia cinética. Como ele já informou para a gente a massa dessa partícula, a única incógnita que a gente vai ter é a velocidade. Então, a gente só vai precisar calcular a velocidade. Ela está ao quadrado ali na fórmula. A gente vai precisar tirar a raiz, né, para poder chegar no valor da velocidade, que é aí aproximadamente 5,5 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo. Ele não quer saber a velocidade total, ele só quer saber a ordem de grandeza. E ele quer também que a unidade que a gente utilize seja quilômetros por segundo. Ou seja, né, 5,5 milhões de metros por segundo correspondem a 5,5 mil quilômetros por segundo. E como ordem de grandeza, os 5,5 a gente vai deixar como se fosse aproximadamente 10, e aí a ordem de grandeza ficaria 10 elevado à quarta quilômetros por segundo, que é a resposta do exercício.